vivenciei quando eu trabalhava como enfermeira na Ilha do Bananal com indígenas Tapirapé. Era um dos meus primeiros atendimentos na aldeia, né? Eu não lembro bem o nome em si da aldeia, mas a etnia era Tapirapé. Isso foi mais ou menos em 2004, se eu não me engano, 2005. Nós estávamos num posto de saúde fazendo o levantamento dos cartões de vacina, né? Para ver quais as vacinas que as crianças de 0 a 5 anos, toda a população deveria ter isso. E nós ficamos sabendo que tinha uma criança doente pelo agente de saúde. Aí, bem, se o agente de saúde veio, disse sim, mas esperem aqui que os pais estão trazendo. E a aldeia, ela era constituída pelas casas, né, pelas ocas de palha, e o formato era circular. Então, só que era bem extenso, sabe? E aí depois até eu fui entender o porquê desse formato. Então, qualquer coisa que entrasse, que passasse pelas casas seria visto, desde animais, pessoas, qualquer coisa que não fizesse parte da aldeia, algum membro reconheceria, né, e já falaria para os outros. Então a gente ficou sabendo que essa criança estava sendo trazida pelos pais para o posto de saúde. E nós aguardamos. Aí passou 5, passaram 10 minutos, 15, 20, quase meia hora, não leva tudo isso. Ainda mais com pais desesperados com uma criança doente. E aí nós resolvemos ir atrás. Fomos atrás do agente de saúde e perguntamos o que tinha acontecido. E aí eles nos disse, eles levaram para a casa dos pajés, né, para casa do pajé. Então, tá, onde é que fica? Aí fomos toda a equipe, né? Já chegamos lá, pedimos licença para entrar, ficamos no cantinho observando tudo, né? Tinha em torno de 3 ou 4, se eu não me engano, eram 4 pajés, eram índios bem mais velhos, né, idosos da comunidade. Eles estavam fazendo uso de cachimbos e ervas, tinha muita fumaça lá dentro. A criança estava deitada numa esteira no chão, enquanto eles faziam os rituais. E aquilo, né, na época, como enfermeira, angustiava muito, porque a gente queria saber o que tinha acontecido com aquela criança. Só que a gente não interferia. A vontade era, né, de pegar a criança e verificar sinais e conversar com os pais, mas a gente teve que se conter, foi assim, um aprendizado, né? Teve que se conter, respeitar a cultura, né? Se colocar no lugar mesmo profissional que está inserido dentro de uma cultura totalmente diferente, né? E o estrangeiro ali é você, né? Então, nós esperamos, conversamos com os pais assim, né, de forma mais reservada, mas não tiramos muito, né, história. E eu lembro que teve uma hora que os pajés, eles cansaram e disseram assim, não, então, acho que o agente de saúde viu também a nossa cidade, pela conversar, não, a nossa equipe gostaria de examinar a criança, ver se ela está com febre e tal, e eles autorizaram. E aí assim foi em torno de 5 minutos, a gente verificou que a criança, né, estava com febre, estava com temperatura de 39, que a gente ia levar o termômetro, então, mas foi o suficiente assim, de verificar a temperatura, saber mais ou menos o que estava acontecendo, conversar com os pais, quando eles retornaram novamente dos rituais. Novamente, nos colocamos de canto, nos aguardamos, assim, parecia uma eternidade, mas acho eu que não passou mais do que 1 hora. E aí chegou uma hora assim que eles olharam pra gente e disseram, não, isso é doença de branco, vocês podem levar a criança. Né? E nesse meio a criança já começou a ficar mais orientada, acordar. A gente aproveitou e deu medicação para febre, já colocou dentro do carro, porque a gente não entendia bem a história, e levamos para o hospital. Mas assim, foi uma experiência de assim, realmente de saber, bem, eu sou um agente de saúde, inserido numa outra cultura, num outro contexto que nós também devemos respeitar, né? Então, nós soubemos naquele momento, tivemos a sabedoria de atuar no momento certo, até para não criar atritos e depois continuar trabalhando naquela comunidade.